Sou eu mesmo, irmão. Fica tranquilo. Eu sou o pastor dessa igreja, por isso que essa igreja é assim, feliz, apaixonada por Jesus. Aleluia! Somos apaixonados por Jesus. Porque quando Ele nos pegou, quando Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, nós ficamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvores de gratidão ao nosso Senhor. Aleluia! Gênesis 41, eu quero ler do versículo 50 ao versículo 52, já eu te digo qual é o tema da nossa mensagem. E vamos ler também Gênesis 42. Achou lá? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 41, 50 a 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Vou repetir essa frase para que fique gravada. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora vamos até Gênesis 42, apenas um capítulo à frente. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. E lhe perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Versículo 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Aleluia! Hoje pela manhã eu havia compartilhado com o Emerson, que é o responsável pela gravação dos nossos cultos. E ele sempre, antes de postar, ele pergunta: pastor, dá um título da mensagem. Eu falei: Emerson, até agora Deus não colocou nada em meu coração. Mas enquanto estávamos adorando aqui, Deus pôs, nesse exato momento, um tema para a mensagem de hoje à noite. E pela manhã eu estava compartilhando com a igreja de que a mensagem de hoje à noite não é uma daquelas mensagens que você dá muito glória a Deus. Não é uma daquelas mensagens que você vai sair daqui dizendo: amanhã, quando eu pegar Satanás de frente, mas eu vou acabar com ele. Vai ser oração, vai ser aquele tiroteio de falar em línguas, vai ser aquela coisa toda. Talvez a mensagem de hoje não seja muito parecida com aquelas que eu costumo ministrar. Mas foi algo que Deus pôs no meu coração. Foi algo que Deus falou tão forte em meu coração, que eu falei: eu preciso compartilhar. Confesso que tentei deixá-la para o dia da ceia. Confesso. Porque é muito parecida com uma daquelas mensagens que nós pregamos na ceia. Uma mensagem reflexiva, uma mensagem para crescimento, um alimento espiritual que nos faz, ao mastigar, sentirmos o gosto da comida. Mas o Espírito Santo falou assim: não, é para essa noite, é para esse momento. Tentei, vou dizer, barganhar com Deus. Deixa eu pregar a quarta. Aí pastora Marizana, sem saber que eu estava no meu interior barganhando com Deus, a pastora Marizana falou assim: quem vai pregar a quarta? Eu falei: por quê? Eu vou pregar. Eu falei: Senhor, então não é para quarta. E o Espírito Santo falou: é para hoje. Por isso nessa noite eu quero que você preste muita atenção, mas que também saia daqui com a convicção de que tudo aquilo que o Espírito de Deus nos fala, Ele nos fala para nos levar a um crescimento. Amém? Em 2012, meu irmão, ao escrever um novo capítulo na sua história, Deus também estará te fazendo crescer e avançar em direção à terra da sua promessa. Amém? Levanta a tua mão e diga assim: esse ano é o ano do crescimento e da direção de Deus para a minha vida. Aleluia!
Por isso, o título da mensagem nesta noite é Um Passado a Limpo. Um passado a limpo. Amém? Quem pode apagar uma frustração? Quem pode, por mais fera que seja, cobrir uma cicatriz? Quem pode fazer um pai esquecer que um dia perdeu um filho? Quem pode esquecer que escolheu alguém para se casar e que não deu certo? Quantas coisas que gostaríamos que fossem esquecidas, mas que vira e mexe estão nos fazendo lembrar e tomam conta da nossa mente. Quem aqui gostaria de apagar alguma parte da nossa história? Ouvir alguém dizendo, esquece, vai passar. É muito fácil para quem diz. É muito fácil para quem está do outro lado. Muitas das vezes, líderes estão perdendo paciência com as ovelhas porque, você ainda não esqueceu isso. Mas quem é que pode esquecer um período de tragédia na nossa história? Eu sei e concordo com a palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 13, que é necessário esquecer das coisas que para trás ficam. Mas como nós podemos esquecer momentos tão difíceis em nossa história? Quem já teve um momento difícil na sua história, na tua trajetória? Levanta a tua mão. É difícil esquecer? Claro que é. E Deus, nessa noite, pôs no meu coração essa palavra para compartilhar com você. E essa palavra, o desejo do meu coração é que ela faça uma grande diferença na sua vida. A palavra, o desejo do meu coração é que esta palavra te impulsione a tomar posse de um novo capítulo que já começou a ser escrito na sua vida. Amém? Anote a frase dessa noite. Muitas são as frases que Deus tem nos dado. Anote a dessa noite. Pode ser impossível esquecer o seu passado, mas é possível não viver em função dele. Amém? Pode ser impossível nós esquecermos o nosso passado, mas é possível não viver em função dele. Eu creio ser essa a direção de Deus para as nossas vidas, meu irmão. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, ele não apenas se lembrava dos anos de escravidão, como também, mesmo tendo sido libertos, eles viviam em função do seu passado. Eles não souberam conviver com a liberdade. Eles não souberam conviver com a libertação de Deus para as suas vidas. E a gente lê no livro de Gênesis que José, um homem poderoso, uma referência para nós, um homem que tinha sobre a sua vida a unção de que tudo que ele fizesse, Deus o abençoava. A gente vê José tendo um filho e dizendo, olha, eu coloquei o nome desse filho porque Deus me fez esquecer dos anos em que servi na casa do meu pai. Deus me fez esquecer os meus irmãos. Deus me fez esquecer aqueles que me jogaram no buraco. Só que quando José se depara com eles, diz a Bíblia, e José se lembrou. José se lembrou. E por alguns instantes, José começou a tratá-los por causa daquilo que fizeram com ele. Como alguém pode dizer que esqueceu, mas de repente começa a se comportar como se aquilo ainda fosse uma, sabe, aquela coisa latente no seu coração, na sua carne. Às vezes, irmãos, acontecem coisas na nossa história que a gente diz, não, tudo bem, eu esqueci, ninguém fala mais. Mas lá no fundinho, Satanás quer que a gente viva em função daquela situação.
Quantas pessoas já nos traíram, já puxaram o nosso tapete. E a gente, não, tudo bem, ó, tá tudo certinho. Mas qual é a vez que você vai lá, conversa com ele, dá a segunda chance, caminha junto? Não é possível. Ou talvez seja difícil esquecer o que aconteceu, mas nós podemos não viver em função disso. Você já imaginou se José estivesse lá no calabouço dizendo: estou aqui por causa daqueles miseráveis, ai se eu pego, ai se eu te pego, ai, meu, eu acho que essa canção foi feita lá no calabouço com José. Você já pensou? Você já pensou? José com o coração amargurado, e alguém chegasse para ele e dissesse: José, dá para você varrer? Não dá não, meu irmão. Dá nunca. Não consigo esquecer essa parada, não consigo. E de verdade José não esqueceu. E de verdade eu e você podemos não esquecer. Mas nós não vamos viver em função do nosso passado. Nós não vamos viver em função das derrotas, das tragédias que se manifestaram. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, conversando assim. Eu não sei se foi a Sirlene que falou, eu sei que alguém falou assim para nós, conversando com a gente. Ou não sei se foi a André, alguém falou, dizendo: o armênio é uma afronta para nós. Foi a Vanessa do Emerson. O armênio é uma afronta para nós, né? O rapaz está na cadeira de roda, está em todo o culto, sobe escada, desce, ainda que ajudado, faz tudo. A gente, né, entre a gente é normal, hoje falta culto, a gente está sempre cansado, o cara está vendo. Irmãos, eu só brinco com ele dessa maneira, porque eu sei que ele não vive em função do passado. Uma tragédia aconteceu, e esse miserável disse: se Deus desse as pernas de novo para ele, ele ia comprar outra moto. Eu falei assim: então fica sentado por um tempo, até você esquecer isso. Acidente de moto. E ele disse: eu ia comprar outra moto. Sabe, isso, você já imaginou se ficasse na cama: Deus, por quê? Deus, por quê? Por quê? Não. Ele entendeu, não pode esquecer. Não pode esquecer aquele dia, não pode esquecer quando mexeram nele ali no chão e machucaram a coisa. Não pode esquecer. Mas ele não vai viver em função disso. Estou vivo, e se eu estou vivo, e se Deus tem promessa, Deus vai cumprir. Estou vivo, e se aconteceu, se Deus me levou, é porque vai acontecer alguma coisa. Irmãos, em nome de Jesus, a mulher de Ló foi salva. Deus teve misericórdia da mulher de Ló. Mas a miserável quis continuar vivendo em função do passado. Queria voltar para Sodoma e Gomorra. E aí não teve outra oportunidade. Você pode não estar conseguindo, meu irmão, esquecer o que aconteceu. Mas isso não pode determinar o que vai acontecer com você amanhã. Amém? Não é porque ontem choveu que amanhã você tem que acordar e direto comprar um guarda-chuva. Vai que chove de novo, pastor. Não é porque você foi assaltado ontem que amanhã você não vai sair de casa. Não é porque você está chorando nessa noite que amanhã de manhã você vai amanhecer com os olhos inchados, com a sua face deformada. Pois se está chorando hoje, a Bíblia me garante que amanhã será a alegria quem vai bater pela nossa porta pela manhã. A tragédia não pode determinar como vai ser a sua vida. Você não pode viver em função dos seus problemas, irmãos. Nós não podemos viver em função dos nossos problemas. Eu posso não estar conseguindo esquecer as minhas derrotas, mas elas não vão determinar a minha história. Não vão. Esse mês eu faço 20 anos de casado. 20 anos. Você acha que foram 20 anos de beijinho na boca? Oi, meu amor, quer café? Que lindo. Não. Houveram dificuldades. Houveram muitas dificuldades. Mas as dificuldades que aconteceram
não determinaram e nem vão determinar aonde eu e a pastora vamos chegar. Amém? Não tem como. O meu passado não é aquele que detém a chave da minha história. Quem tem a chave da minha história é o Senhor dos Exércitos. Quem vai escrever um capítulo na minha vida não foi o que aconteceu. Quem vai escrever um capítulo na minha história é o Senhor, o Todo-Poderoso, que nos comprou, nos resgatou e está nos colocando de pé nessa noite. Deus está dizendo que está fazendo coisas novas em nossas vidas. E ainda que estejamos sob o efeito de algo que não deu certo, ainda que estejamos meio tontos, sob o efeito de alguma coisa que não deu certo, nós vamos seguir em frente, olhando para as nossas promessas e nos preparando para o novo capítulo que o Senhor já começou a escrever sobre as nossas vidas. Irmãos, eu já tive muita derrota, muita, como qualquer um aqui nessa noite. Só que tem um ditado popular que serve para nós, né? Eu não sei se é um ditado, mas é uma frase que a gente usa. Geralmente os homens usam isso, né? E eu acho que foi até um crente que criou isso. Que ninguém conta derrota, né? Ele só fala vitória. Você está numa reunião aqui de homens, e o cara fala, e aí, meu irmão? Pô, e aí? Por exemplo, uma reunião de casais. E aí, tá tudo bem lá? Pô, cara, todo dia, meu irmão. É melhor, né, ouvir isso do que ser surdo. Ninguém conta derrota. Você vai num jogo de futebol, e aí? Pô, cara, meti 3 golaços. Quantos ovinhos você tomou? Quantos tombos você tomou? Ninguém conta a derrota. Ninguém diz que caiu no chão. Ninguém diz que foi à praia. E aí a praia? Meu irmão, peguei um jacaré bacana. Mas ninguém diz quantos capotes tomou. Quantos caixotes tomaram. Na verdade, ninguém conta. Ninguém conta onde estão. Isso é muito interessante, meu irmão. Porque tem que ser assim mesmo. Derrota não foi criada para ser contada. Derrota, quando vem na nossa vida, é como um teste para a gente aprender. Olha, não caio mais nessa situação. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou caminhar em direção a algo. Porque essa derrota não vai determinar onde vou chegar. Esse problema não vai determinar aonde Deus vai me colocar. Não vai. Pastor, tem que esquecer. Não dá para esquecer, irmão. Não dá. Agora o Senhor esquece das nossas derrotas. O bom é que aquele que nos comprou, Ele não esquece. Mas as coisas que aconteceram conosco, a gente não consegue esquecer. Mas a gente pode não viver em função dela. Amém? Amém ou não amém? Eu não posso apagar as derrotas da minha história, meu irmão. Mas eu jamais vou deixar que elas dirijam a minha vida. E ainda que alguém usado pelo cão insista em querer me mostrar ou me acusar do que eu fiz ou de quem eu fui, eu digo que em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Aleluia! Você dá uma salva de palmas a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. É assim que muitas das vezes funciona em nossas vidas, meu. Vira e mexe, tem alguém querendo dizer assim, para, meu irmão. Quando você fala assim, Deus já escreveu um novo capítulo, vira e mexe, tem alguém querendo botar o dedo, querendo se interferir, querendo se meter na obra que Deus começou na nossa vida. Já aconteceu isso com você? Satanás querendo mandar algum filho do cão, filho de Beelzebul, né? Profeta do mal, do caos, dizer, pô, que é isso, que novo. Nada do que você faz dá certo, rapaz. É mais uma derrota? É mais uma lojinha que você vai abrir e vai fechar? É mais um casamento? Para,
É mais um carnezinho de carro que você comprou aí, que você tirou e você não vai pagar? É repetir essa história. Sempre tem alguém querendo interferir ou querendo questionar o que Deus já começou a fazer na nossa vida. E é verdade que muitas coisas aconteceram e que trouxeram para nós algumas marcas. Porém, a minha e a sua história, ela vai terminar como a de um homem do livro de João, capítulo 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Evangelho de João, capítulo 9. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: pode ser impossível esquecer, mas é possível não viver em função das coisas que aconteceram. Diga aí, olha. Pode ser impossível você esquecer o seu passado, mas é possível não viver em função dele. Amém? João capítulo 9. Eu quero ler a partir do versículo 13. Diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei e me estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele: não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Olha só, meu irmão, uma catástrofe havia acontecido nessa família. Um filho nasceu cego. Um problema havia nessa família. Jesus chega, resolve o problema. Quantos já tiveram problemas resolvidos pelo Senhor? Quantos são milagres aqui? Diga: eu sou um milagre. Não. Quantos são milagres de verdade? Quantos aqui, as pessoas que te conheciam, olhavam assim: crente? Para. Quantos se vê com a Bíbliazinha vindo para a igreja? Aleluia. O que é isso? Não. Deixa eu ver direito. Caraca, tu é crente. Quantos são milagres? Eu sou um milagre, irmão. Diga assim: eu sou um milagre. E a gente ainda fica dizendo assim: Senhor, manifesta um milagre na sua vida. Você já é um milagre, irmão. Um milagre andando sobre a terra. Sabia? Outro dia eu estava pensando, eu estava conversando com meus filhos e falei assim: olha, vocês têm que glorificar muito a Deus, sabia? Porque Deus encontrou o papai. E se Deus não encontra o papai, primeiro que vocês não tinham nascido bonito do jeito que vocês são. Sua mãe é casada, a pastora Ana Marizana tinha um cara afim dela, quando eu cheguei na situação, mas bicho feio, gente. Feio. Outro dia nós encontramos ele na rua, falei assim: aí do que Deus te livrou. Feio. Levanta a mão pro céu e agradece ao Senhor, hein? Há 20 anos, meu irmão. Aí eu falei para meus filhos: agradece, Senhor, porque se Deus não tivesse me alcançado, irmão,
certamente eu estaria morto hoje. Da vida que eu levava, o jeito que eu era, eu estaria morto, com certeza. Deus interferiu. Então glorifico a Deus que eu sou um milagre. Amém? Eu sou um milagre. Havia um problema nessa casa. Havia um problema nessa família. Como um dia houve um problema na nossa casa, na nossa vida. A gente não pode esquecer. Mas o que a gente tem que lembrar é que Deus interferiu e mudou a história. E aí ficaram questionando aquela família. Esse aí não era aquele ceguinho? Esse não era aquele teu filho que vivia pedindo esmola? Esse aí não é aquele teu filho que ficava dependendo dos outros? Aquele chato? Esse aí não é aquele... Quem curou ele? O que fez? Como fez? Quando fez? De que maneira? Com que objetivo? Sempre vão nos questionar. Por que Deus? Como é que Deus fez na tua vida? Olha, era para você estar arrasado, era para você estar quebrado de tudo que aconteceu. Ficam lembrando as coisas que nós não queremos viver em função delas. Ficam vigiando a nossa vida, dizendo, olha, isso aí, ó, não era para você hoje estar morto, era para você estar assim, assado. Nunca mais essas coisas vão dar certo, porque não deu certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não importa quantas vezes não deram certo. O que importa é que o Senhor está com a mão sobre mim e a minha história vai terminar da maneira que o Senhor quiser escrevê-la. Mas Satanás quer que vivamos em função do passado. E aí dizem para esse garoto, e aí? Foi curado? Não foi. Quem te curou? Quem te curou é pecador. Chamam os pais dele. Esse aí não era teu filho? Aquele cego? Os pais olham e você, esse era meu filho, sim, aquele ceguinho que tinha em casa. E como curou? Não sei. Eu sei que saiu de casa para pedir esmola e voltou gritando, papai, 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 eu quero leite, quero comer, estou com fome. E aí vão até ele. E é isso que precisa ficar gravado na nossa vida. Foram até aquele menino e disseram, você não era aquele cego? O que aconteceu? E ele disse, o que aconteceu eu não sei. O que sei é que eu era cego, mas hoje eu posso ver. É debaixo dessa direção que eu e você precisamos viver. Você não era aquele cara que estava com a família destruída? O que aconteceu? O que aconteceu eu não sei. Eu sei que eu desisti de viver em função do que aconteceu. Tive um encontro com alguém que me amou, com alguém que me abraçou, com alguém que mudou a minha vida. Eu era, não sou mais. Aconteceu, não vivo em função de. Eu agora quero correr para os braços daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu peço, sonho e penso, segundo o seu poder que opera em mim. É com esse comportamento, é nesse caminho que nós precisamos caminhar, nos direcionar. Se Deus te escolheu, meu irmão, se Deus começou a boa obra na sua vida, não fica preocupado com o que aconteceu. Se não dá para esquecer, tudo bem, mas não vive em função do que aconteceu. Talvez existam pessoas aqui que Deus já deu uma palavra para começar algo, mas você está vivendo em função daquela marca. Você não tem uma marca de falido na sua vida, você tem uma marca de homens e mulheres prósperos. Você não tem uma marca de tristeza na tua vida, ainda que até agora só tristeza tenha se manifestado. Você tem uma marca de alegria, porque o Senhor te marcou com a marca da alegria. Talvez você tenha sido prisioneiro durante muito tempo, mas a Bíblia diz que Ele te libertou. Não viva em função do que aconteceu. Não viva. Ainda que queiram colocar um peso sobre a tua vida, tira e diga, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura.
Eu sou nova, as coisas velhas ficaram para trás, eu não esqueço elas. Não dá para esquecer, estão marcadas diante de mim todos os dias. Mas eu sou nova criatura. Olha o que Davi fala, o meu pecado está diante de mim todos os dias. Todos os dias. É Davi quem faz essa declaração. Mas Davi não viveu em função daquele pecado. Deus tinha algo novo, Deus tinha algo mais poderoso para ser escrito. E Davi foi até o fim. José termina assim, quase que José perde a oportunidade. José começa a tratar os irmãos, vocês vão sofrer, vocês vão sofrer. Só que uma hora José lembrou que Deus tinha dado um filho a ele. E aquele filho recebeu o nome porque o Senhor o fez esquecer. José começou a tratar os irmãos não por aquilo que os irmãos fizeram. Ele entendeu, ele disse para os irmãos: não fostes vós que me enviaram para cá. Foi o Senhor que me trouxe para ser o libertador de Israel. Amém? Para ser o supridor de Israel. Talvez tudo que tenha acontecido conosco, e eu me incluo nisso, tenha sido uma grande lição de Deus, para que eu e você não erremos mais. Para Deus mostrar que Ele cuida de nós. Para Ele mostrar para nós que pode ser impossível nós esquecermos tudo que aconteceu. Mas é possível não viver em função do nosso passado. Será que você pode fechar os teus olhos? Quantas coisas eu e você estamos deixando de tomar posse, porque as coisas que aconteceram conosco lá atrás têm tido uma voz mais poderosa no nosso interior. Quantas coisas Deus já falou: já te libertei, já te perdoei. É a hora de você se levantar. Isso não faz parte mais da tua história. Mas vira e mexe, nós estamos sendo confrontados por isso. Nós somos assediados por isso. E deixamos de dar um passo a mais, um passo à frente, em direção àquilo que Deus tem nos prometido. Aconteceu, aconteceu. Não dá para esquecer, não dá para esquecer. Mas a hora é essa de não viver mais em função disso, de não tomar mais decisões baseadas nessa situação. É hora de você olhar para o Senhor. É hora de você se levantar e olhar para frente, como o apóstolo Paulo diz. Quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo que a história que aconteceu vai ser arrancada da vida dele. Não, ele está dizendo: olha, eu não vou viver em função do que aconteceu. Eu vou viver em função daquilo que está diante de mim, das promessas do Senhor, dos livramentos do Senhor, das bênçãos do Senhor. Eu passo a viver em função disso. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Ainda que tenham deixado marcas, ainda que tenham deixado cicatrizes profundas, eu não vou viver mais em função disso. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu vou olhar para aquele que me libertou, daquele que me salvou, daquele que é poderoso. Talvez hoje ainda estejamos tendo colheitas de coisas que aconteceram, mas essa colheita tem data, essa colheita tem dia para terminar, e vai começar um novo tempo da colheita na sua vida, vai começar um novo tempo da colheita das coisas de Deus na sua vida. Pare nessa noite de ficar dizendo que você não vai conseguir. Pare de ficar dizendo nessa noite que Deus esqueceu de você. Pare de ficar dizendo nessa noite que aquilo que Deus tem preparado é para qualquer um, menos. Pare! Se alguém errou, perdoe. Se você errou, se perdoe. Se perdoe. Mas passou. Passou. E por mais doloroso que seja,
Você não pode viver em função das coisas que aconteceram. Deus tem nos chamado e levado essa igreja a viver um novo tempo, uma nova história, um novo capítulo. O capítulo 2, o 3 já se passaram. É tempo de Deus escrever algo novo a teu respeito. É tempo de Deus fazer algo novo na tua história. É tempo de Deus te levantar. Levanta-te. Valoroso, valorosa de Deus, levanta-te porque o Senhor é contigo. Levanta-te porque é Ele quem segura na tua mão. Levanta-te porque é Ele quem te conduz. Levanta-te porque é Ele quem enxuga as tuas lágrimas. Levanta-te porque Ele tem as mãos sobre a tua vida. Levanta-te porque é Ele quem abre as portas. É Ele quem te dá vitória. Levanta-te porque Ele está contigo. Levanta-te porque o Senhor não dorme, não dormita o guarda de Israel. Levanta-te porque os olhos do Senhor estão em todo lugar te contemplando. Levanta-te, porque não há cadeias que te impeçam de usufruir daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Levanta-te, porque o passado não pode determinar aonde você vai chegar. Deus tem coisas novas e tremendas. Somos nova criatura. Amém? E eu quero repetir o que eu disse há um instante. Talvez ainda hoje você esteja colhendo fruto de um erro. Talvez você ainda esteja com seu coração: pastor, eu quero esquecer, não consigo. Ei, Deus vai tocar. Deixa Deus tocar aí. Deixa Deus tocar no teu interior. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te conduzir. Não tente dar um passo em função do teu passado. Você vai dizer: eu era cego, não sei o que aconteceu, mas agora eu não quero nem saber. Permita-me conjecturar o que eu vou lhe dizer. Mas eu acho que quando aquele menino chegava: e aí, ceguinho? Quem é ceguinho, rapaz? Estou chegando tudo. Vai aí, bota quantos números tem na tua mão. Vai para bem longe. Bora aí, cara. Pode botar atrás das costas mesmo, que eu consigo ver. Não deixe ser rotulado pelo seu passado. Não deixe Satanás te rotular. Passe o teu passado a limpo. Diga: ó, no meu passado, eu posso não me esquecer dele, mas eu não vou viver mais em função dele. Eu agora vivo em função do que a palavra de Deus diz a meu respeito. Essa é a minha bússola, esse é o meu manual, segundo o que a palavra diz. Amém? E Deus vai te dar Manassés. Deus vai gerar Manassés no seu coração. Que é isso, pastor? Manassés foi aquele que, quando nasceu, José disse: me fez esquecer. Coloca a mão aqui no seu ventre, no seu coração, na sua mente, aonde você mais se lembra. Diz assim: Deus gera um Manassés nessa noite na minha vida. Eu não vou mais viver em função do meu passado. Eu não vou viver mais em função dos meus erros. Eu agora vou declarar: eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo, diga bem forte, tudo. Não, diga mais forte, diga tudo. Diga mais forte, tudo. Tudo se fez novo. Se você recebe essa palavra, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Fica de pé e glorifique o nome dEle.